bom dia, povo lindo, povo abençoado. Hoje, domingo, deixa eu ver aqui o dia aqui, a data, 23 de março de 2025. Como é que você está? Você está bem, motivado, feliz, alegre, com perspectiva lá em cima, ou simplesmente você está pensando nos problemas, pensando nos boletos, pensando na morte da bezerra? Hoje eu quero trazer uma palavra de motivação, de esperança para a sua vida, certo? Acompanhe comigo. Tinha uma história de dois moradores de uma ilha. E eu acredito que essa história aqui vai falar muito com a sua vida, vai deixar você a refletir. Esses dois moradores dessa ilha eram o sapo e o escorpião. Um belo dia, houve um temporal, houve uma grande chuva naquela ilha e logo o sapo e o escorpião teve que dar o jeito dele, teve que sair daquela ilha, porque senão iriam se afogar. Aí no que o sapo está saindo da ilha, o escorpião fala para o sapo, fala: seu sapo, por favor, me dá uma carona, porque se eu ficar aqui, eu vou morrer, porque eu não sei nadar. O sapo olhou para o escorpião e disse: senhor escorpião, eu não posso te dar uma carona, porque você é muito sagaz e traiçoeiro, você vai acabar me picando e eu vou acabar morrendo. Aí o escorpião olhou para o sapo e falou: pondera, senhor sapo, pondera, pois se eu picar você e te matar, eu vou acabar morrendo junto também, porque eu não sei nadar. Pondera, sabe? Eu posso até ser traiçoeiro, eu posso até ser maligno, mas eu não sou nenhum idiota de cometer suicídio, não. Aí o sapo se convenceu disso, então falou: sobe aqui então. E colocou ali o escorpião para subir nas costas dele. Tudo que o escorpião subiu nas costas do sapo, os dois estavam indo, descendo, né? No meio do alto mar, o escorpião foi lá e feriu, picou o sapo. O sapo foi e olhou para trás. Bom, gente, o sapo não tem pescoço não, mas na minha história tem, viu? Então o sapo olhou para trás e falou: mas escorpião, cadê suas palavras, escorpião? Mas escorpião, cadê sua honra? O escorpião virou para o sapo e disse: eu não resisti, por isso te piquei. E os dois acabou morrendo. Bom, diante dessa história aqui, acontece pelo menos 3 princípios que traz uma reflexão para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e faz com que nós tenhamos mais cautela em relação à vida, em relação às nossas escolhas, certo? Então, a natureza de alguém, ela se revela pelas suas ações e não pelas suas palavras. A natureza de alguém, ela é revelada pelas suas ações e não pelas suas palavras. Tanto é que a Bíblia fala que nós não podemos viver só de palavras, mas nós devemos viver também de atos, certo? Pelo fruto os conhecereis. Por acaso colhem uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Isso está lá em Mateus capítulo 7, versículo 16. Então Jesus está dizendo que uvas não são colhidas de espinheiros e nem de figos. Por quê? Porque existem muitas pessoas que só falam, mas elas não têm atitudes em si, sabe? E nós temos que ficar atentos em relação a isso. Então, confiar cegamente pode ser fatal. A Bíblia fala que o prudente vê o mal e se esconde, se desvia. Mas o simples, o inexperiente, vê o mal e sofre o dano. Nessa história aí, o sapo ele viu o mal,
mas ele não se escondeu, sabe? Ele quis ser bonzinho. Ele foi convencido por palavras persuasivas. Quantas das vezes nós somos convencidos por outras pessoas que de fato elas são boas, sendo que na verdade elas se escondem as garras delas, assim dizendo, o ferrão dela, assim dizendo, para no momento oportuno picar, para no momento oportuno destilar o seu veneno. Sabe, nós temos que ter discernimento em relação a essas coisas. Então, uma outra coisa que nós devemos entender também é que promessas sem caráter são vazias. Toda promessa sem caráter é vazio. A Bíblia fala em Provérbios 25:14 que, como nuvens e ventos sem chuva, assim é o homem que se gaba de presentes que não deu. Existem muitas pessoas que são cheias de si, que elas se gabam, que elas falam coisas assim extraordinárias, que elas se exaltam, que elas se colocam lá em cima, como se de fato elas fossem alguma coisa. Então, meu querido, minha querida, ao invés de você se louvar, que outra boca te louve. Ao invés de você se elogiar, ou se merecer, ou achar que você é alguma coisa, que outros falem de você, não você mesmo. Nós temos que ficar atento a essas coisas para nós não cairmos na ilusão de pensarmos que somos melhores do que as outras pessoas, sendo que de fato nós não somos, certo? Esse é um princípio. Agora, não é porque nós não somos melhores do que as outras pessoas que nós vamos associar a qualquer tipo de pessoas. Por quê? Porque há pessoas em si que não só são malignas, como elas estão arruinando as suas próprias vidas. E se você se associar com pessoas que estão arruinando a sua própria vida, você vai arruinar também a sua própria vida. Salomão diz: não andei com briguento e nem com colérico, porque você aprenderia o caminho dele mesmo. Então, uma das formas de nós nos livrarmos da tentação, uma das formas de nós nos livrarmos do pecado, uma das formas de nós nos livrarmos do tropeço é justamente se afastar do mal. O prudente vê o mal e se desvia dele. O apóstolo Paulo diz que para nós apartarmos de toda a aparência do mal. Jesus diz que se a sua mão direita te faz pecar, arranque e jogue fora. Eu pergunto a você, o que é que te faz pecar? O que fez esse sapo pecar e cair em precipício e perder a sua própria vida foi a sua ingenuosidade. Ele foi ingênuo de acreditar que por uma situação, por uma circunstância, por umas palavras persuasivas, o caráter do escorpião seria mudado, sendo que na verdade não foi. Sabe? Então, um ingênuo, ele acaba sofrendo dano. Você não pode ser ingênuo. Você tem que avaliar, você tem que ponderar, você tem que ter discernimento das coisas. Sabe? Então, existe essa questão da lei da associação. Uma outra coisa que você tem que ficar atento é simplesmente você ter consciência do mal e você correr dele. Nós não vencemos o pecado e a tentação pelo fato de estar na frente do pecado e da tentação. Nós vencemos o pecado e a tentação pelo fato de fugirmos dele. Entende? Imagine você com fome. Você está com fome e ali aparece ali na sua frente aquela pizza maravilhosa com 4 fatias de catupiry, 4 fatias de 4 queijos, certo? 4 fatias de calabresa, 4 fatias ali, sei lá, do sabor que você gosta, seja sabor doce ou um outro sabor salgado aí. Você está com fome e essa pizza está bem quentinha ali, olha o cheirinho da pizza subindo. Está na sua frente. E tem mais, tem um Guaraná e uma Coca-Cola com gelo e limão ao lado. Sabe? Ou seja, você diante disso aqui, dificilmente você vai resistir. Assim também somos nós em relação ao pecado, assim somos nós em relação à tentação, assim somos nós em relação às oferendas que aparecem em nossas vidas.
Porque uma coisa é eu me deparar com essa pizza assim dizendo, certo? Eu me deparar por circunstâncias da vida. Mas outra coisa é eu escolher estar no lugar errado e na hora errada. Existem muitas pessoas que estão no lugar errado e na hora errada. E por causa da sua engenhosidade, pelo fato da sua insensatez, assim como foi o sapo, acaba caindo em ciladas. Então não caia em ciladas, não caia nesse mal. Seja uma pessoa atenta, seja uma pessoa prudente, seja uma pessoa que se desvia do mal. Eu não estou falando aqui de você ser uma pessoa aqui super crente, uma pessoa que não tem, que tem uma reputação ilibada ou coisa do tipo, porque não existe esse tipo de pessoa. Até porque se existisse, Jesus Cristo seria em vão vir nesse mundo resgatar o pecador. Mas uma coisa é você tropeçar e cair. Outra coisa é você tropeçar e ficar prostrado. Uma coisa é você simplesmente pelas circunstâncias da vida, você ceder à tentação ou o pecado, assim dizendo. Mas outra coisa é você procurar a tentação e o próprio pecado. Então está aí uma reflexão para você levar para a sua vida e saiba que Deus ele tem e quer o melhor para você. Eu faço voto a ti de paz e prosperidade. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, compartilha. Não deixe também de deixar o seu comentário, que eu faço questão de te responder. Um forte abraço, um beijo no coração.